Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a XR200, sobre como é tê-la como veículo de uso diário em 2018 ainda, se vale a pena ter uma, prós, contras, enfim, vou falar tudo que eu considero nessa moto aqui. Beleza. Bom, antes de falar da XR200, o modelo, vou falar um pouquinho dessa aqui. Essa moto eu comprei ano passado com 35 mil quilômetros rodados originais. Ela rodava muito pouco, estava guardada num galpão lá, meio mal cuidada, apesar de pouco rodada, né? Aí eu comprei e ela se tornou meu veículo de uso diário. Bom, XR200, como todo mundo sabe, XR200 é uma moto de trilha, só que essa aqui é emplacada. O projeto inicial dela para vir para o Brasil era ser só de trilha. Ela seria vendida aqui só como moto de trilha, mas mudaram de última hora para ser moto de rua também. Graças a Deus fizeram isso, porque é uma moto fantástica. Bom, começando pelos prós. Eu vou começar pelo consumo, porque eu acho a coisa mais polêmica que todo mundo fala, né? Essa moto faz 30 km por litro na cidade tranquilamente. Ela na estrada eu nunca medi, mas na cidade ela faz 30 tranquilo. Nunca tive nenhum problema de consumo alto com ela. O segundo pró dela seria a suspensão. Como é uma moto de trilha, a suspensão ProLink dela é mais macia, a suspensão dianteira é bem acertadinha. Ela tem uma característica bem macia, ela tem uma ciclística muito boa. Então para a cidade e para estrada de terra ela é muito boa. Outro pró dela, primeiramente, perdoem minha sujeira aqui, eu voltei de uma trilha recentemente. Outro pró dela seria esse motor aqui, porque esse motor ele é quase o mesmo da CRF 230. Ela foi uma moto baseada na XR200. O motor dela é bem parecido, apesar do pistão ser diferente, apesar da especificação de ser um pouco diferente, a cilindrada 30 cilindradas maior, é basicamente o mesmo. E esse motor é muito legal porque ele raramente dá pau, ele é bem simplinho de mexer e ele é muito bom de preparar também. Eu já me cansei de ver essas motos na trilha ou até na rua também preparadas. Muita gente gosta de colocar comando bravo, gosta de colocar um pistão taxado, pistãozinho maior, porque é uma moto que aceita muito bem modificação e não sai tão caro. Por ser Honda e por ainda ter a CRF fabricando no Brasil até hoje, as peças mecânicas dela são muito baratas. Você consegue consertar qualquer coisa no motor e câmbio dela que não sai uma bica, é barato de consertar. Fazer o motor dessa moto não é caro. Não é à toa que essa moto é muito comum nas trilhas, né? Não só ela, mas a CRF. Outra coisa que vale ressaltar, que não só de XR, mas de motos trail em si, é o torque de saída dela, porque a relação dela é um pouco curta. A relação original dela é 43 por 13. Eu coloquei um peãozinho 14 para ter uma velocidade cruzeiro um pouco melhor. Já vou chegar lá. Bom, o torque de saída dela é muito bom. E detalhe, esse motor dela tá totalmente original, tá com pistão original, biela original, tá comando original, não tem nada preparado. O escape também é original e o torque de saída dela é perfeito. Bom, falando um pouquinho dos contras dela, antes de falar um pouquinho da moto em geral, apesar das peças mecânicas serem muito fáceis de achar, algumas peças que você não espera trocar são um pouco mais difíceis de achar. O que seria isso? Tirando as carenagens que você ainda consegue achar por um preço acessível até, quando comparado com outras motos, sabe aquelas peças onde ninguém espera trocar? Por exemplo, essa aqui, ó, a capa do pinhão. Pois eu comprei ela já assim, com esse rombo chato aqui, e eu vi para vender. Fui na Honda, já não tinha mais, porque não fabrica mais, né? E eu achei no Mercado Livre alguns desses originais, só que o preço varia muito, às vezes vai 50, 60, 70, já vi gente pedindo 90. Então assim, essas pecinhas assim como qualquer moto que começa a pegar a idade, começa a ficar um pouco chato de achar. Mas assim, não são todas as peças, algumas peças, tanto que tem muita peça que você vê na XR200, que é freio a disco,
essa capa aqui de correia, como chama, esses botões aqui, eles são todos de XRE, então essas aí são fáceis. Mas a capa de pinhão, velocímetro, outra coisa que original, quando você acha, ele é bem mais caro. Essas peças você vai ter um pouquinho de dor de cabeça em achar, mas tirando isso, as peças não costumam ser difíceis de achar. Outra coisa que eu devo apontar é o freio traseiro, não só da XR200, mas da Tornado também e algumas outras motos. Eu já vi muita reclamação, tanto do XR200 quanto do XR Tornado, em relação ao freio traseiro. Esse freio a tambor aqui, ele não segura nada. Essa é a verdade. Se você apertar com tudo, ele diminui a velocidade, mas ele não é um freio muito confiável. Graças que tem um freio a disco ali na frente que dá uma ajuda. Então, aliás, o freio dianteiro não é ruim, ele é bom mesmo, ele para. Só que o freio traseiro, ele deixa a desejar bastante. Bom, apesar de eu ter falado que ela tem uma suspensão boa para a cidade e gera um conforto legal, o banco não é confortável, porque assim, esse banco aqui é de moto de trilha, esse é o banco original dela, não é muito confortável, especialmente quando você está levando carona. Quando você dá aquela freada brusca, a pessoa que está atrás, ela vai te esmagar. É um pouquinho chato. Muita gente adapta banco de XRE, banco de Bros, para dar uma melhorada. Não é tão difícil as adaptações, tanto que essas motos são muito legais, justamente porque elas são adaptáveis. Mas o banco realmente é um pouco duro. Por exemplo, se você for fazer uma viagem, sei lá, de 1 hora, 2 horas, você vai ter que parar para dar uma esticada. Tipo, não precisa ser necessariamente no meio da viagem, mas quando você chegar, você vai chegar um pouco quebrado. Bom, apesar do desempenho dela na cidade e na trilha ser excelente, o desempenho na rodovia dela realmente deixa a desejar. Não só por ser uma moto trail, mas por ser uma moto de relação curta e tal. Porque o projeto dela não foi pensado para ser uma moto estradeira. Ela é uma moto feita para subir barranco. Essa é a verdade. Então, assim, especialmente a quinta marcha dela, a diferença entre a quarta e a quinta marcha é bem pouca. Então, você vai sentir uma falta de velocidade final. Aliás, essa é uma das razões porque muita gente prepara esses motores. Você deixa o motor mais forte e alonga a relação. Aí você tem um ganho um pouco melhor. Agora tem que dar uma dica em relação a não só dono de XR200, mas NX200 e CBX200, que é a estrada, né? Olha só, antes de falar isso, ó, cuidado com o mecânico que você leva, porque ó, o cara deu uma porrada sem querer e ficou essa coisa feia aqui. Mas enfim, nem sei quem foi, mas realmente incomoda. Enfim, esse motor ele é um tanto polêmico, por quê? Porque ele tem um barulhinho de comando de válvula. A correia, quando esse motor está quente, a correia de comando ela costuma ficar meio frouxa, então ela faz um barulhinho meio estranho, um barulhinho de coisa batendo. Você pensa que é válvula, mas não é válvula, é comando. Só que isso é normal. O que não é normal é se o barulho da correia de comando está maior do que o barulho do próprio motor. Aí tem alguma coisa bem errada com o seu motor. Mas esse motor costuma fazer esse barulho. Já vi várias vezes XR200 com esse barulho. As que eu vi sem barulho, ou estão com a correia de comando corrente, né? Corrente de comando nova, ou tá com alguma preparação que diminui o ruído, que eu desconheça, né? Mas tirando isso, é um motor muito bom e não costuma dar problema, que nem eu falei. Bom, no geral, depois de ter falado dos prós e contras, a minha recomendação é bem alta. Eu recomendo muito essa moto para quem quer usar diariamente na cidade. É uma moto muito esperta e é uma moto muito bonita. Quando ela está bem cuidada assim, ela é realmente fantástica. Ela tem esse apelo de moto dual sport, né? Que lá fora é mais conhecido esse termo. É uma moto valente, ela durável, ela realmente ela não decepciona no que ela propõe. A proposta dela, ela serve muito bem. Bom, outra coisa que vale ressaltar sobre ela é que existem muitas XR200 na trilha, preparadas, mas existem poucas na rua. Aqui na minha cidade eu até consigo ver uma ou outra, mas a maioria tá judiadinha. Uma de rua bem cuidadinha dessa, tanto reformada quanto original, essa aqui no caso é original, ela nunca foi reformada. Ela tá subindo de preço. Ela já parou ela parou de
depreciar e tá começando a subir de preço, né? Pelo menos é o que eu tô vendo. Eu já vi alguns anúncios de XR200 pouco rodada ou reformada por 6, 7, 8 mil, depende muito. Depende muito do estado de conservação, claro, né? A minha, apesar de ter umas coisinhas ou outra para fazer, porque normal, veículo de uso diário é assim, tem um detalhezinho ou outro. No geral, ela está bem cuidada e eu pretendo mantê-la desse jeito. Se você ter uma XR200 bem cuidada, daqui a uns anos você pode vender por um preço um pouco maior, né? Bom, essas são as minhas recomendações, dicas e opiniões em relação ao XR200. Se você quiser comprar uma XR200 para uso diário, fica atento, porque a maioria não está num bom estado. É difícil de você achar uma em bom estado que esteja tudo certinho e tal. Só que em contrapartida não é uma moto cara de reformar. Então, tipo, se você tem uma moto em mente que você queira comprar, só que ela esteja meio zoada, não é tão caro de consertar. Mas detalhe, sai bem caro se o mecânico que você levar não souber reformar direito. Então tome muito cuidado. Mas no geral é uma moto muito boa, beleza? Muito obrigado. Se você gostou, se inscreva e deixe seu like. E se você tem qualquer dúvida em relação ao XR200, coloca aí embaixo nos comentários que eu respondo, beleza? Obrigado.